E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Professor Jonathan falando. Olha só, hoje eu quero resolver com vocês a prova que foi ontem, né? A prova da Unifimes de Trindade 2020/1, as 4 questões discursivas que são feitas pela VUNESP, né? Então, provavelmente vocês não tiveram acesso a nenhum gabarito ainda dessa prova. Então, o John está aqui para fazê-la com vocês. Beleza? O que vocês acharam da prova? Difícil? Como é que foi? A prova já, né, a gente já consegue ver um certo padrão nela, né? Tem algumas coisas ali mais complexas, mas assim, em geral, é uma prova boa de ser feita, dá para você somar muita coisa ali, tá? Então, olha só, eu recebi a prova aqui de um aluno, né? Então eu vou pedir um pouquinho de paciência para você aqui, né? Porque a prova ainda não está disponível lá no site. Então eu peguei aqui, ó. O metano, primeira questão, o metano é um gás incolor e sem cheiro. Importante isso, hein? É como o metano geralmente está ligado à degradação da matéria orgânica, tem muita gente que acha que ele tem cheiro característico. Forma-se a partir da fermentação anaeróbica de resíduos orgânicos pela ação de bactérias, como na decomposição do lixo urbano, nos aterros sanitários e nos esgotos. Substituindo 2 hidrogênios na molécula do metano por metil e etil. Vamos fazer isso aqui junto? Por metil e etil. Ótimo. Então, olha só. O metano está aqui, ó. Certo? Beleza. 2 dos hidrogênios serão substituídos por grupo metil, certo? E por etil. Beleza? Isso é o grupo metil, esse é o grupo etil. Certo? Beleza. E aí, o que vai rolar aqui? Vai rolar o seguinte, vamos voltar para cá. Ó, obtém-se um composto de cadeia aberta, verdade, sem ramificação, verdade. Né? Escreva a fórmula estrutural do composto formado após essa substituição. A qual classe dos hidrocarbonetos pertence o composto formado? Gente, vamos lá. A classe dos hidrocarbonetos, dentro dos hidrocarbonetos tem alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano. Então, esse aqui é um hidrocarboneto aberto, né? O nome dele é butano, mas ele não quer saber o nome dele, ele quer saber só a classe. Então, ele pertence aos alcanos. Ele pertence aos alcanos. Então, nesse item, ele perguntou a classe, alcanos, e ele te perguntou também a fórmula estrutural, né? É um item relativamente fácil, tá, gente? Não sei se você conseguiu acertar aí, mas ele é relativamente fácil. Metil, etil, vai dar o quê? O butano, tá? A fórmula estrutural, você pode fazer uma representação mais compacta, como eu fiz, ou desenvolvendo os hidrogênios de uma forma mais plena, mas a nota é a mesma, fórmula estrutural e a classe. Agora aqui, a letra B. Indique a geometria da molécula do metano. Falei sobre isso esses dias no meu Instagram, né? Falei muito sobre isso. Então, a geometria, quando você tem uma molécula pentatômica, em que o elemento central não sobra elétrons, a geometria é tetraédrica, gente. O carbono aí, ó, ele está no centro de um tetraedro. Ele não pediu para você desenhar. Ele não pediu para você fazer alguma representação tridimensional, entende? Ele não pediu isso. Ele só pediu assim, ó, qual é a geometria? O carbono, quando ele só faz ligação simples, é tetraédrica. Para só escrever tetraédrica. Explique por que o propano apresenta temperatura de ebulição maior do que o metano. Gente, vamos lá. Ele está comparando um hidrocarboneto com um carbono só e um hidrocarboneto com 3 carbonos, gente. Fala sério. Você concorda que aqui você pode levantar várias situações, tá? O que acontece? Primeira coisa, a massa molar do metano, gente, é 16 unidades de massa atômica, a massa molecular dele, né? Já a do propano, a massa molecular, vamos lá, C3H8. Então, isso já vai dar C336, 44. Entende? Então, um fator que você poderia levantar na resposta é a massa. Em geral, né, como aqui eles pertencem à mesma classe, à mesma função,
Quem tem massa molecular maior também terá uma temperatura de ebulição maior. Aqui você pode falar em superfície de contato. Você entende que o metano é uma molécula muito menor. Então, a superfície de contato dele é menor. Essa área de dispersão de cargas. Agora, no propano, o número total de interações é muito maior. A área superficial da molécula é muito maior. Então, a temperatura de ebulição tende a ser maior. Lembra que para separar as frações do petróleo, você usa exatamente esse princípio. As frações mais pesadas, elas são menos voláteis. Então, a princípio, você obtém as frações mais leves, que são as mais voláteis. Gente, beleza? É isso? Tá tranquilo? Ok? Viu? Já é um item propriedade física de compostos orgânicos. Aí já é um item que parece mais com o Enem. Esse item aqui, ó. Você poderia, então, falar em massa e poderia falar em superfície de contato. Beleza? Então, essa questão já foi, hein? Pescou muita coisa aí? Deu muito certo aí? Você viu que cada item teve 2 perguntas, né? Beleza. Então, olha só. Agora vamos para a segunda questão aqui, ó. Vamos ver o nível dessa segunda questão. O sulfeto de hidrogênio, gás cuja característica marcante é o forte odor de ovo podre, comporta-se como um ácido diprótico. Gente, 2H+. Em água libera 2H+. Esse gás pode formar-se a partir de compostos sulfurados presentes em alguns alimentos, causando o escurecimento de talheres de prata conforme a equação. Então, ele está nos dando uma ilustração onde a prata, que era 0, ela vai oxidar na presença desse sulfeto de hidrogênio aí. Então, escreva a fórmula química do composto X formado nessa reação. Gente, se ele já te forneceu uma equação, entende? E ela já está balanceada, esse item ficou muito fácil, não ficou? Consegue ver isso? Olha, por quê? Porque se ele já te deu 4 pratas, então beleza, eu já sei a substância e eu já sei o balanceamento dela. Se ele já te deu 2H2S, beleza. Se ele já te forneceu oxigênio, beleza. Agora, se ele já te forneceu que vai formar 2 alguma coisa e 2 águas. Confere. 4HS, 2H2S, 4HG, né? É oxigênio, beleza. Então, o que você tem que avaliar aqui? Ó? Ele quer saber, olha só, ele quer saber quem é a substância X. Então, pelo balanceamento, você vai perceber isso. Né? Por exemplo, ó, vamos começar pela prata. São 4 pratas aqui, certo? Como aqui está aparecendo um 2, como aqui, ó, está aparecendo um 2, então, para gerar 4 pratas, então eu vou ter que escrever a fórmula da prata e o índice 2. Por quê? Porque eu tenho que gerar 4 pratas, como se fosse um balanceamento por tentativa. Entendeu? O que mais? 4Hs, 4Hs. 2Os, 2Os. O que está faltando são 2 enxofres. Tá? Ó, o enxofre tem 2 aqui. Concorda que se você colocar aqui o S, já vai contar 2 enxofres. Ó, 2 enxofres e 4 pratas. 2 enxofres e 4 pratas. Então, a substância que estava faltando aí para completar era a substância Hg2S, sulfeto de prata. Aí, a outra pergunta que ele te fez nessa questão foi assim, ó. Dos reagentes presentes nessa reação, qual é o agente oxidante do processo? Qual é o agente oxidante? Você não pode esquecer que o agente oxidante ele está oxidando alguém. Se ele está oxidando alguém, ele, na verdade, está reduzindo. Eu reduzo oxidando alguém. O agente é sempre que ele age sobre o outro. Então, o que você vai ter que fazer aqui agora? Beleza, então a sua reação agora, que estava faltando o X aqui, ó, ela já está completa. 2Hg2S, né? Beleza. Então, agora vamos dar continuidade aqui. Ele quer saber o agente... Na verdade, gente, presta atenção. A prata, ela está vindo de 0 para mais 1, certo? O NOx. Então, quem está oxidando, oxidação, é da prata, certo? Agora, se a prata está oxidando, alguém fez ela reduzir. Esse alguém aqui é o oxigênio, tá? Porque o enxofre aqui é espectador. O enxofre, ele continua menos 2. Tá? Então, agora, o oxigênio, presta atenção aqui, ó. O oxigênio aqui ele é 0, não é? Substância simples.
Então, e aqui ele é um óxido, ó, -2, ó. Então, o oxigênio, ele sofreu redução. A espécie que sofre redução, ela oxida a outra, ou seja, o oxigênio é o agente oxidante do processo. Tudo bem, gente? Ok? O oxigênio é um agente oxidante. Aí você fala, tá. E aí, John? E aí, vamos continuar aqui, ó. Dos reagentes, qual agente oxidante? Já matamos. Ele só perguntou quem é. Então, agora, escreva a equação da reação de ionização total do H2S devidamente balanceada. Tá, gente, eu vou te dar duas opções. Provavelmente, o exercício, o autor da questão e o corretor da questão, ele vai te dar nota máxima nas duas possibilidades. Como assim, John? Você pode, gente, na letra B, tá? Representar a ionização de uma forma simplificada, entendeu? Colocando a água como se fosse aqui uma substância extra sobre a seta. E como ele pede a ionização total, você coloca a liberação, na verdade é em etapas, né? Libera um, depois libera o outro. Mas aqui, como ele quer a total, tá? Então, como liberou 2H+, o ânion é bivalente. Cada H+ que sair, você vai ter um sinal aqui. Beleza? Tranquilo? Tá, então essa é a ionização do ácido sulfídrico. Hídrico, porque não tem oxigênio. Tá? Beleza. Agora, essa é uma forma de representar. Agora tem uma forma mais complexa, viu? Que aí, ó, se você usou essa representação aqui, ó, acredito que pouca gente usou, mas se você usou, cada água tira um hidrogênio. Então, na verdade, eu precisaria de usar duas águas, ó, escrever a água como reagente mesmo, ó. Entendeu? Aí você vai representar aqui, ó, cada água com hidrogênio forma um hidrônio, ou hidroxônio, ó. E aí, de novo, aqui o sulfeto. Então, tanto faz se você representou dessa forma mais simples ou da forma mais complexa, você vai ganhar a nota máxima. Tá? Beleza? Tira um flash aí, ó, acertou tudo? Vai dar certo, hein? Agora, a segunda parte desse exercício é o item mais difícil da prova, tá? Justifique a força desse ácido empregando o cálculo da constante de acidez e considerando que em uma solução aquosa 0,001 mol por litro desse ácido há 1,3% do ácido ionizado. Então, gente, o problema aqui, ó, vamos lá, esse ácido é um ácido fraco. Existe uma lei que chama Lei da Diluição de Ostwald, tá? Então, nesse exercício, você teria um certo problema para resolvê-lo, viu? Que, eu não sei, eu acho que a maioria, esse item não vai conseguir ter uma boa destreza nele, tá? Não sei como é que vai fluir isso aí, não. Por quê? Porque, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Como ele é um ácido diprótico, isso aí vai interferir muito. Vai interferir muito no processo, tá? Vai interferir demais. Deixa eu só ver aqui, tá? Já melhorou aí. O lance aqui é o seguinte, ó. Quando você tem um ácido do tipo diprótico, que é esse caso aí, né? Se eu pensar numa equação aqui em equilíbrio, eu tenho que fazer esse tipo de representação aqui, né? O equilíbrio entre a forma não ionizada e a forma ionizada. E aí aqui, ó, normalmente você vai partir de uma certa concentração, não é? Antes de ionizar, pensa um momento de início. Em um momento de início ainda não tem produtos, certo? Agora, o que vai acontecer aqui? A proporção é de 1 para 2 para 1. Então, se a proporção é de 1 para 2 para 1, uma coisa importante aqui, né? Deixa eu até mudar essa lente aqui, porque ela está embaçando, né? Deixa eu colocar aqui uma... Tá, olha aqui, ó. Aqui, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Quanto desse valor de partida vai ionizar? Aí a gente tem que aplicar o alfa sobre ele, entende? Então fica assim, ó, Mi alfa, certo? Essa linha que eu estou construindo aqui é a linha da proporção, lá da tabela de equilíbrio. Então, se é 1 para 2, então aqui eu tenho que multiplicar esse fator por 2, ó.
Entende? E aqui eu uso Mi-alfa de novo. Tá? Então, isso aqui segue exatamente a proporção. Então, lá na linha do que a gente chama de equilíbrio, que essa aqui é a linha do início, essa aqui é a linha do que a gente chama de reagir forma, e aí você tem a linha do equilíbrio. Você vai subtrair a primeira linha da segunda, no reagente. Então, eu vou colocar em evidência aqui, ó. Certo? Aí aqui vai ficar 2 Mi-alfa e aqui vai ficar Mi-alfa. Tudo bem? Aí, quando você for jogar na constante de equilíbrio, vai ficar esse, só que aí, olha o problema. Vai ficar esse 2 Mi-alfa ao quadrado vezes Mi-alfa sobre a molaridade 1 menos alfa. Entendeu? Então, isso, eu não sei o que ele vai resolver essa questão, vai dar um trabalho danado, né? Porque olha aqui, ó, você concorda comigo que uma molaridade dessa vai cortar com uma dessa, não é? Mas aí, o que você vai ter aqui? Ó? Vai ficar assim, ó, 4 Mi quadrado alfa ao cubo, né? Porque tem outro alfa aqui, ó, tá? Sobre 1 menos alfa. Como esse ácido é muito fraco, né? Como o alfa é pequeno, o alfa é menor que 5%, a gente tende a desprezar esse alfa aqui de baixo, ó. Então, 1 menos uma coisa muito pequena é próximo de 1. Então, nós teríamos o quê? Nós teríamos essa relação aqui, ó. 4 Mi quadrado alfa quadrado. Então, o que o exercício te forneceu? Ele te forneceu a concentração, certo? Ó, vamos lá para você ver, ó. Olha aqui, ó. Ele te forneceu aqui, ó. Ele te forneceu a concentração, 10 a menos 3, e te forneceu o alfa, 1,3%. Né? Então, eu poderia aplicar sobre essa relação que vocês estão vendo aqui, ó. A constante é igual a 4. Vamos lá, a molaridade é 10 a menos 3. Então, seria 10 a menos 3 ao quadrado, vezes o alfa, que é 1,3%. Então, seria 1,3 vezes 10 a menos 2 ao cubo. Tá? Aí aqui você vai achar a constante de acidez desse ácido, certo? Vai dar um valor aí muitíssimo pequeno, não vai? Certo? Gente, olha só. Então, o cálculo, vamos lá, a concentração é 10 a menos 3 e o alfa é 1,3%. Né? Pelo que nós tínhamos avaliado aqui, ó, m quadrado, alfa quadrado, vezes 4 sobre 1, vai dar, ó, isso aqui é o cubo, vezes 4, né? E esses, é isso mesmo? Né? Olha lá, ó, vai ficar aqui, ó, deixa eu só organizar isso aqui. Né? Eu aumento 1 aqui, vai ficar menos 11, então, ó, que vai dar, o produto daria 17,5, vezes 10 a menos 12, né? Então, voltei 1 aqui, aumenta 1 lá, tá. Agora, gente, eu não acredito que essa questão ia, não sei, assim, eles vão ter problema na correção desse exercício, tá? Porque, assim, será que eles consideraram isso que eu fiz com vocês, avaliando a proporção aqui, ó? Ou eles fizeram só a primeira ionização? Porque, normalmente, quando a gente vai aplicar essa relação aqui, a gente usa somente o ácido monoprótico, entendeu? A gente usa a liberação só de um H+, tá? O segundo H+, a ionização dele é muito pequena. Então, por exemplo, só para você ter uma noção, acredito eu que eles vão aceitar essa solução, tá? Mas eles também provavelmente vão aceitar essa, ó, onde vai liberar aqui, ó, vamos imaginar que o que seria apreciável seria a liberação do primeiro H+, entendeu? Que o segundo é pouco apreciável. Se o primeiro já é difícil de ionizar, imagina o segundo, né? E aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, agora a proporção é de 1 para 1 para 1. Né? Então, esse 2 não iria aparecer aqui, esse 2 não iria aparecer aqui, ó, né? Aí, com certeza, o nosso processo aqui ficaria mais fácil, né? Porque aí ficaria ao quadrado, ó.
Então, ficaria só, ó, esse 4, então, ficaria aqui. Aqui, ó, o que você teria? Você teria só mi alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Aí você vai ter uma expressão aqui no final, ó, que é só assim, ó, mi alfa ao quadrado. Entendeu? Aí você vai ter só, qual que é a concentração? 10 a menos 3, aí não está ao quadrado aqui, né? E aí aqui sim, né? 1,3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, nesse caso. Ao quadrado. Tá? Então, você vai ter, nessa lógica aqui, você teria 1,3 ao quadrado, vai dar 1,69, não é isso? 1,3, ó, 1,3 vezes 1,3 vai dar 1,69, é isso mesmo. E aí aqui, ó, menos 4 com menos 3, menos 7. Entende? Então, acredito eu que essa solução aqui ela é mais prudente, né? E a questão, gente, vamos lá, se o ácido tem um alfa menor que 5%, eu já sei que esse ácido é fraco. Então, a constante de equilíbrio dele vai ser pequena, entendeu? Então, independentemente se você usou a primeira solução que eu fiz ou a segunda solução que eu fiz aqui, ó, demonstra que a constante é muito pequena, entendeu? Quando o alfa é pequenininho, a constante também será, tá? Então, assim, esse exercício ele peca um pouco nessa relação numérica e acredito eu que tanto a primeira solução que eu fiz quanto essa segunda solução aqui, ó, elas serão aceitas como padrão de resposta. Empregando cálculos da constante, é isso, tá? Então, essa parte aí, acredito eu que a maioria não vai conseguir acertar, porque não, sim, cabe algumas outras leituras aí, tá? Agora, vamos para a terceira questão. Terceira questão fala assim, ó, os isótopos radioativos são amplamente empregados na medicina, por exemplo, o cobalto 60, utilizado para destruir células cancerosas, e o mercúrio 197, utilizado no estudo de tumores cerebrais. Beleza. Explique por que o mercúrio 200 é considerado um isótopo do mercúrio 197. Gente, essa é fácil. Pensar, essa que nós acabamos de fazer aqui era uma questão terrível, certo? Terrível, terrível. Né? Com certeza a maioria aí não deve acertar ela, não. Agora, essa última parte que eu fiz aqui, né? Agora, olha só. Quando ele fala mercúrio 200 e mercúrio 197, o que é esse número que a gente usa? O que é esse número que a gente usa logo depois do nome? Por exemplo, Césio 137, o que é isso? É a massa daquele isótopo, é o número de massa daquele isótopo. Então, quando ele fala mercúrio 200, entenda, o que é mercúrio 200? É o mercúrio de massa 200. Entende? Quando ele fala mercúrio 197, é o mercúrio de massa 197. Entende? O mercúrio ele tem o mesmo número atômico. Mercúrio, a identidade não mudou. Entendeu? A identidade não mudou. O número de prótons não mudou. O que mudou foi o número de nêutrons, tá? Então, essa era bem acessível, né? Essa acho que não foi problema para ninguém, não. Então, ó, explique por que eles são isótopos. Ué, gente, porque se eles têm o mesmo número atômico, eles têm a mesma identidade, eles têm o mesmo número de prótons. O que difere eles é o número de nêutrons, beleza? É interessante até você falar o que iguala eles e o que difere eles. Isso é importante, tá? Considerando que o isótopo é 2xx, é isóbaro. Então, peraí, vamos anotar isso. O elemento é 2x lá em cima e x aqui embaixo. Ele é isóbaro do cobalto 60. Do cobalto 60. Isóbaros, né? Ele quer saber, calcule o valor de x correspondente ao número atômico. Essa também é fácil, hein, gente? Essa também é bem acessível. Por quê? Porque se ele fala que eles são isóbaros, eles possuem o mesmo número de massa. Não é isso? Isóbaros, depois que for um exercício, ó, isóbaros. O mesmo número de massa. Então, 2x é igual a 60. Então, o x vale quanto? 30. E 30 é exatamente o número atômico do elemento E. Ou muito mais fácil, né, gente? Que questãozinha mais maravilhosa. É isso. Agora a letra B.
A análise de um composto de cobalto de massa molecular 131 indicou a seguinte composição: 45,8% de cobalto e 54,2% de cloro. Escreva a fórmula molecular desse composto. Gente, esse item já é bem mais trabalhoso, tá? Você percebeu que ele te deu a fórmula centesimal ou percentual. Essa também, acho que pouca gente acertou, tá? Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem cobalto, né? Com um percentual aí de 45,8% e o cloro, né? Que é o outro elemento pertencente a essa fórmula, com 54,2%. E ele quer... Então tá, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar a fórmula mínima, viu? Olha o padrão. Não só para essa questão, né? Se tiver que fazer outros vestibulares, saiba o que acontece. Você começa com a fórmula percentual, certo? Essa é a fórmula percentual. E aí, você vai, a partir da fórmula percentual, você vai cair na fórmula mínima, e da mínima você se vira com os outros dados do exercício. João, como é que eu encontro aqui a fórmula mínima, ou empírica? Você vai fazer o seguinte, você vai partir, ó, partindo de 100 gramas. Por que partindo de 100 gramas? Porque já está em porcentagem. Essas porcentagens, gente, elas são em massa, tá? Essas porcentagens são em massa. Então, você teria aqui, ó, 45,8 gramas de cobalto e 54,2 gramas de cloro, certo? Beleza? Agora você vai passar essas informações para mol, beleza? Então, segunda etapa da solução, passar para mol. Eminho sobre mão, certo? Passar para mão, eminho sobre mão. Então, você vai fazer 45,8 sobre... Aí é lógico, gente, você vai ter que pegar a tabela periódica da prova, né? Você vai ter que pegar a tabela periódica da prova. O cobalto, ele deve ter aproximado, né? A gente não sabe ali, ó. Nessa prova, ele deve ter te dado uma tabela periódica, certo? Então, você vai olhar na tabela periódica. O cobalto é 58,7, mais ou menos, tá? Não, 0,7 não, 0,9. Então, vamos aproximar para 59. Mas, né, tem que ver a tabela lá da sua prova, tá? Então, a massa molar aqui, ó, do cobalto é aproximadamente 59. Agora, a do cloro, 54,2 sobre 35,5. Essa é a massa atômica, né? Ou, na verdade, ali, massa molar do cloro. Então, vai ficar 45,8 dividido por 59. Muito chato as continhas dessa questão, né? Isso aqui, ó, deu 0,77 mols. Certo? E essa outra conta aqui, ó, 54,2 dividido por 35,5. Deu mais ou menos aqui, ó, 1,53 mols. Gente, você percebe que um número é praticamente o dobro do outro? Percebe isso? Né? Porque aqui eu estou aproximando algumas coisas, mas você consegue ver que esse número aqui, ó, é praticamente o dobro desse? É ou não é? Então, se esse número aqui é praticamente o dobro desse, isso significa que a proporção mínima entre eles é mais ou menos de 1:2. Ou seja, a fórmula mínima desse composto, a menor proporção em números inteiros, é o cobalto aparecendo uma vez e o cloro aparecendo 2 vezes, certo? Então, tá. Se você for analisar a massa molar da fórmula mínima, né, a massa molecular da fórmula mínima, vai dar quanto, hein? Faz a conta para mim. O cloro não é 35,5? Então, vai dar 71, mais o cobalto, eu falei aproximadamente, ó, olha só, eu trabalhei com os valores muito aproximados, tá? Deu ali a massa de... Peguei 71, 59, né, que eu usei para o cobalto, deu 130. Como ele falou que a massa
molecular é 131, isso significa o quê? Que nesse caso, a fórmula mínima, ela também vai ser a fórmula molecular, entende? A fórmula molecular, ó. Sacou? Deu uma certa diferença aí de massa, mas a diferença é muito pequena, entendeu? Então, nesse caso, essa fórmula aqui, ó, ela é a fórmula mínima e ela também é a fórmula molecular. Porque no caso aqui eu peguei a tabela que está aqui na minha frente, né, que é a tabela que eu tenho aqui em casa. Você vai usar a tabela periódica da prova, entendeu? Então por isso que deu um furozinho de números aqui. Mas entenda, nesse caso, a molecular poderia ser diferente? Se a massa fosse o dobro, a molecular era o dobro. Se a massa molecular fosse o triplo, a forma molecular seria o triplo. Mas aqui ela é aproximadamente igual. Então, a forma molecular é aproximadamente igual à mínima. Você viu que é outra situação que assim, você tem que estar muito bem treinado, senão a hora não vai sair. Eu saí da fórmula percentual, tive que fazer umas continhas chatas aqui, e perceber no fritar dos ovos que a fórmula mínima é igual à molecular. Tem essa, né? Ela tem essa também. Tá? Então, já teve duas situações complicadas nessa prova. Né? Complicada mesmo. Complicadinho aí. Tá, beleza. E aqui, gente, eu usei o cobalto presente na tabela, né? Talvez o exercício que quisesse que você usasse o cobalto 60. Eu peguei a média, a tabela periódica que tem aqui, por isso que deu essa diferençazinha de massa aí no final, ok? Ele deve ter usado o cobalto 60, né? Ótimo, então vamos aqui para a última. Aqui, ó, essa questão aqui. Ele fala aqui, ele vai te dar aqui uma tal de cloroacetofenona, né? Ele fala que aqui você tem a curva de aquecimento da cloroacetofenona. É isso mesmo. Percebe que ele é uma substância pura. Por quê, gente? Porque tem ponto de fusão e ponto de ebulição, ou seja, a constância, né? Qual que é o estado físico a 180? Gente, antes de 55 é sólido. Entre 55 e 244, aqui, ó, é líquido. 180 não está bem aqui no meio? Então, o estado físico aqui no meio, líquido, fácil. Porque o sistema formado por cristais puros de cloroacetofenona e etanol 100% é chamado de mistura. Gente, vamos lá. Se esse cristal fosse um sistema sozinho, isolado, ele poderia ser considerado ainda, né, uma substância pura, porque ele está sozinho naquele ambiente. Quando você fala no etanol 100%, ele é só etanol. Então, se ele estiver ali sozinho no ambiente, ele é uma substância pura. Agora, você percebe que ele está falando em um sistema em que as duas, em que tanto o cristal como o etanol estarão ao mesmo tempo naquele sistema. Entendeu? Então, quando você tem em um mesmo sistema duas ou mais substâncias, você afirma que isso é uma mistura. Então, por que o sistema formado por cristais e etanol é considerado de mistura? Porque ao termos duas ou mais substâncias em um mesmo sistema, você afirma que aquele sistema é uma mistura de substâncias. Fácil, não? Essa eu acho que a maioria levou bem aí, né? Escreva a fórmula molecular da cloroacetofenona e por que a estrutura da cloroacetofenona não apresenta um par de enantiômeros. Gente, o termo... Primeiro, vamos lá. O que eles chamam aí de cloroacetofenona, ela tem 6, 7, 8 carbonos, tá? Então, se quiser anotar isso aí, ó, pode até fazer essa daqui mesmo, só comentando, né? Ó, 6, aqui não tem... desculpa, ele está falando em carbono, né? Então, 6, 7, 8 carbonos. 8. O que mais? Vou até pegar um... Ó, o carbono apareceu 8 vezes. Tá? E o hidrogênio são 5, 6, 7. Então, são 7 hidrogênios. Beleza? O que mais? Um oxigênio. Professor, essa ordem vai atrapalhar? Não vai não. E um cloro. Então, 8 carbonos, 7 hidrogênios.
Beleza? O 5 daqui mais 2 aqui, né? O oxigênio e o cloro. Tá. Agora, opa, uma coisa importante aqui, ó. Por que a estrutura da cloroacetofenona não apresenta um par de enantiômeros? Gente, enantiômero tem a ver com isomeria óptica. Lembra aquele negócio de objeto e imagem? O destrógeno e o levógeno, que são enantiômeros, são isômeros ópticos. Para ter isomeria óptica, nós temos que ter assimetria na molécula. Moléculas assimétricas geralmente são reconhecidas pelo carbono quiral. É aquele carbono que faz 4 ligações diferentes, né, com 4 grupos distintos. Nessa molécula que ele te forneceu aqui, ó, não tem nenhum carbono aqui que é quiral, que tem 4 ligantes diferentes, entendeu? Então, como não tem nenhum carbono quiral ou assimétrico, não é possível reconhecer nessa molécula assimetria molecular, tá? Então, aqui não tem enantiômeros, tá? Então, provavelmente, se você simplesmente tivesse falado que, vamos lá, o que identifica geralmente a assimetria, ou os enantiômeros, né? É o carbono quiral. Como não há carbono quiral aqui, então não haverá isomeria óptica, não haverá isômeros do tipo óptico, enantiômeros, certo? Gente, então, foi uma prova que você pesca muitos itens acessíveis, mas, assim, tem uma outra questão aí que foi de judiar, uma outra pedida, principalmente aquela do Ka e essa de fórmula centesimal para molecular, essas judiaram mais de nós, né? Beleza? Espero que todos tenham saído muito bem, tá? Vai um presente do John. Fica com Deus. Se precisar de mim, me procura nas redes sociais aí. Valeu? Tchau!